O Nair começa dizendo, bom, vamos ver o que nós temos aqui. Ele fala que ela é bonita, que ele gostou do cabelo dela e diz que ele vai ver o que vai rolar. Ele pergunta como ela vai e também pergunta qual o nome dela. Ele fala que gostou do cabelo dela e em seguida pergunta por que ela está olhando assim para ele. Ele pede para ela ir devagar, mas ela diz que não está interessada e fala também que ela tem um namorado. E já ele diz que sente muito por ouvir isso. Ele pergunta qual o nome dela e como mais uma vez ela diz que não está interessada, ele deseja uma ótima caminhada para ela. Ele fala que ela tem um namorado e que ele respeita isso, mas diz que nós vamos ver se ela vai mudar de ideia. Ele pergunta o que ela disse e em seguida fala que não está conseguindo ouvir. Ela tenta falar com ele, mas ele diz que não está ouvindo. Ela pergunta se esse carro é dele e ele diz que sim e pergunta por quê. Ele fala que não está conseguindo ouvir e pede para ela chegar mais perto. Ela pergunta se ela pode tirar umas fotos com o carro e ele pergunta, calma aí, você quer tirar uma foto com o meu carro, é isso? E em seguida pergunta por que ele a deixaria tirar uma foto com o carro dele. Ela pergunta se ela pode e ele fala que não está conseguindo ouvir e pergunta por que ela está tão longe. Ela fala que o carro dele é muito legal e ele diz que sabe disso. E em seguida diz que foi exatamente por isso que ele comprou. Ele pergunta o que ela quer e ela diz que gostaria de dar uma volta com ele. Ele pergunta, dar uma volta? Ele pergunta se ela quer dar uma volta no carro dele e ela diz que sim. E ele pergunta se mesmo ela tendo um namorado e em seguida diz que ele vai nessa. E em seguida deseja um ótimo dia para ela. E ela diz para ele esperar. E ele fala, calma aí, por que você está abrindo minha porta? Em seguida pede para ela não fazer isso e diz que não a conhece. Ele fala que eles estão em Houston e que ele não a conhece, então pede para ela não abrir a porta dele. Ela pergunta por que ele está sendo tão rude, ele fala que ela que está sendo rude abrindo assim a porta dele. Ele fala que esse não é o carro dela e pergunta por que ela está abrindo a porta do carro dele. Ela fala que só está tentando falar com ele fala que ela pode dizer, mas que não precisa abrir a porta dele. Ele pergunta como ela se sentiria se ele abrisse a porta do carro dela assim de repente. Então ela pede desculpas e diz que sente muito. Ele pede para ela agora fechar a porta dele e ela pergunta, eu fechar sua porta? E ele diz que sim. Ele pergunta o que ela quer e ela diz que só quer conversar com ele. Ele fala que ela começou da maneira errada abrindo a porta do carro dele assim. E fala que ele se sentiu muito desrespeitado. Ela fala que sente muito, mas que ele está sendo muito rude com ela. Ele fala que não está sendo rude, mas eles não se conhecem. Ela pergunta se ele não quer conhecê-la, ele fala que tentou conhecê-la ainda há pouco e que ela não quis e pergunta se não foi isso. Ela fala que é verdade, mas... E ele a interrompe e fala que ela estava muito decidida e pergunta o que mudou. Ela fala que mudou de ideia e que eles podem recomeçar, mas ele diz que não e fala que ela estava muito decidida. E fala que assim do nada ela resolveu voltar. E ela diz que sente muito. Ele pergunta e aí? E ela pergunta se ela pode entrar para eles conversarem. Ele pergunta entrar pra quê? Ela fala que eles podem conversar, que está muito frio ali e que está começando a chover. Mas ele diz que ela já estava ali quando ele parou pra falar com ela. Ele pergunta se não é isso e pergunta por que ela quer entrar no carro e pergunta conversar sobre o quê. Ela fala que eles podem conversar, sair para comer, ir ao shopping. Ele pergunta por que ele faria isso com ela, diz que não faz nenhum sentido e pergunta sobre o namorado dela. Ele pergunta por que ele faria isso e ela diz que ele pode pagar. Ele fala que ele pode pagar, mas que ela não é a mulher dele. Ela fala que pode ser, mas ele diz que não acredita nisso. Ele fala que ela teria que se esforçar muito e ela diz que já está se esforçando, mas ele diz que ela já estragou tudo no começo. Ela pergunta por que ele acha isso, ele fala que para começar ela tem um namorado e que além disso ela nem sequer quis conversar com ele no começo. Ele fala que já logo de cara ela estendeu 2 bandeiras vermelhas para ele e fala que ela nem sequer é fiel. Ele pergunta por que uma garota séria estaria conversando com um cara aleatório. Ela fala que não é o namorado dela e diz que não é nada sério. Ele fala que não foi o que ela fez parecer e pergunta se não foi isso. Ela fala que eles podem se conhecer já que não é um relacionamento sério. Ele pergunta se agora não é sério. E em seguida pergunta se ela é solteira agora. E ela diz que nunca namorou com ele. Ele fala que depois que ela viu a Lamborghini, assim do nada, agora ela é solteira.
praia. Ela fala que já disse a verdade pra ele, que ela não tem namorado e que está ali pra conversar com ele. Ele fala que ele quer saber por que ela está ali agora tentando falar com ele e ela fala que já disse. Ela fala que ele tem um carro legal, se veste bem. Ele fala que entendeu e pergunta se ele tem um carro legal. Ele pergunta se ele não tivesse coisas legais, se ela teria voltado pra falar com ele. E ela pergunta se no começo e ele diz que sim. E ela diz que no começo, sinceramente não. E ele fala que pelo menos ela foi sincera. Ele pergunta se ela quer mesmo entrar pra conversar com ele e ela diz que sim. E em seguida ele pergunta se ela pode dar uma volta. Ele fala que está muito bom e pede para ela dar a volta. E quando ela dá a volta, ele fala que ela pode abrir. Ela não consegue, ele fala que é só puxar. Ele pede para ela se afastar e fala que deve ser por conta do sensor. Ele pede para ela se afastar um pouco mais. E em seguida deseja um ótimo dia para ela. Holanda começa dizendo que ela é bonita e que ele vai tentar falar com ela. Ele pergunta como ela vai e ela diz oi pra ele. Ele se apresenta e ela diz que o nome dela é Lina. Ele fala que é um prazer conhecê-la e pergunta da onde ela é. Ela fala que ela é dali mesmo. Ele pergunta se de Miami e ela diz que sim. Ele fala que acabou de se mudar pra ali e ela diz que tudo bem. Ela também pergunta da onde ele é e ele fala que é de Nova York. E ela diz que isso é legal. Ele pergunta o que ela está fazendo de bom. Ela diz que está indo pra casa e que só estava dando uma caminhada. Ele pergunta se ela mora ali perto e ela diz que sim. Ele fala que então eles são vizinhos e ela começa a rir. Ele fala que agora também está morando ali e ela diz que tudo bem. Ele pergunta o que ela gosta de fazer e ela fala que gosta de ir ao shopping e à praia. Ela fala que também gosta de assistir um drama coreano, então ele pergunta se ela é coreana, mas ela diz que não e fala que ela é japonesa. Ela fala que na verdade ela gosta de todo tipo de drama e ele fala que isso é muito legal. Ele fala que, na verdade, ele nunca assiste nada e ela pergunta se é verdade. Mas ele muda de assunto e fala que talvez eles possam se conhecer e diz que ele é novo por ali. E fala que ele está tentando conhecer novas pessoas, mas ela diz que está legal. Ele pergunta se ela não está interessada e ela diz que, na verdade, não. E em seguida agradece. Ele fala que entende e deseja um ótimo dia para ela. Mas como ela pede para ele esperar, ele fala: como assim esperar? Ele pergunta o que aconteceu e ela pergunta se é esse carro que ele dirige. E ele diz que sim, que esse carro é dele. Ela fala que isso é muito legal e que ela pode conhecê-lo. Ela fala que talvez pode ser legal e ele pergunta como assim pode ser legal. Ela fala que dá pra ver que ele está bem e que ela é uma enfermeira, então tudo bem. Ele pergunta se é verdade e ela diz que sim e pergunta por que não. E em seguida diz que eles podem conversar dentro do carro. E fala que afinal de contas ali está muito quente. Ele fala que pareceu que ela estava muito certa quando não quis falar com ele, mas ela diz que isso é diferente. E em seguida diz que ela não vê por que não. Ele pergunta se ela acha isso e ela diz que sim e fala que ela só não gosta de conversar com caras aleatórios. Ela fala que ela só não gosta de conversar com caras estranhos ou esquisitos. Ele pergunta o que ele tem a ver com isso. Ela fala que nenhuma mulher gostaria de ser associada a caras como esses. Ele fala que ele entende, mas que ela está julgando o livro pela capa. Ela pergunta se ele também não lê o livro pela capa e ele diz que não e fala que ele prefere ler e ver o que tem dentro. Ele fala que, por exemplo, ele poderia ter olhado para ela e julgado que ela fosse uma stripper. E ela diz: ai meu Deus. Ele pergunta o que ela pensou sobre ele e ela diz que ela pensou que ele fosse apenas mais um cara aleatório. Ele fala que ele pode ser, já que ela ainda não o conhece. Ela fala que ele também não a conhece e ele pergunta qual a diferença e fala que no começo ela não quis falar com ele e mudou de ideia. Ele pergunta por que ele daria o tempo dele para ela e ela pergunta por que não. Ele fala porque obviamente ela não estava interessada. Ela pergunta então qual o problema. Ele fala que o problema é que ele não vê sinceridade nela. Ela fala que está dizendo a verdade, que ela prefere entrar para eles conversarem já que está muito quente ali. Ela fala que se ele tivesse insistido
insistido um pouco mais, ela teria conversado com ele. Ele fala que é claro que ele não ia insistir, já que ela não estava interessada e que ele já estava indo embora. Ela fala que ele deveria ter insistido, mas ele fala que não é esse tipo de cara e que ele não vai forçar ninguém a estar na vida dele. Ela fala que o que importa é que ela está ali agora. Ele fala que esse aqui é o problema, ele quer saber por que só agora. Ele pergunta se isso tem a ver com o carro e pergunta o que isso tem a ver com ela. Ela fala que isso tem a ver com ele, mas que ela disse que ela não ia se associar com qualquer pessoa. Ele pergunta o que está rolando e fala que ele não quer ficar correndo em círculos e pergunta o que ela quer. Ela fala que gostaria de conhecê-lo. Ele fala que então ela pode fazer a pergunta que ela quiser. Ela pergunta o que ele faz. Ele fala que ele é do ramo imobiliário. Ela pergunta se ele veio do ramo imobiliário de Nova York e ele diz que sim. Ele fala que é principalmente isso que ele faz. E depois que ela fala que ela é enfermeira, ele pergunta há quanto tempo ela faz isso. E ela diz que já há alguns anos. Ele pergunta qual o objetivo dela de vida e se ela pretende continuar estudando. Ela fala que pretende continuar estudando, que ela pretende fazer mestrado e no futuro ser professora. Mas fala que primeiro ela precisa fazer doutorado de enfermagem. Ela pergunta se ele vai fazer mesmo isso, deixar uma senhorita ali esperando. E ele diz que ela não é a senhorita dele. Ela fala que ela disse que ela é uma senhorita e que ela não disse que ela era a senhorita dele. E em seguida ela pergunta se ele tem o costume de conversar com outras garotas. E ele diz que sim. Ela pergunta se ele vai deixá-la mesmo ali fora e ele fala que está um dia bonito. Ele fala que ela disse que ela gosta de praia, mas ela fala que prefere o ar-condicionado. Ele fala que ela não parece ser o tipo de garota dele e afinal de contas ele gosta do ar livre. Bom, mas resumindo, depois de mais algum tempo ali conversando com ela, ele a convida para entrar. E já nesse momento da conversa, ele pergunta qual o tipo dela. Ela fala que a aparência não é tão importante assim, mas que precisa ser mais alto do que ela. Ela fala que precisa ser alguém que ela ache atraente, que seja leal, estável financeiramente. Ela fala que precisa cuidar dela, está disposto e fala que também é muito importante apoiá-la na carreira dela. E diz que é claro que ela também vai apoiá-lo. Em seguida, ele pergunta o que ela quer dizer com cuidar dela. E ela diz, cuidar de mim, pagar minhas contas. Ela diz as unhas dela, as despesas e coisas do tipo. Ele pergunta por que ele pagaria as contas dela. E já ela pergunta se ele não pagaria as contas da mulher dele. E ele fala que ela não é a mulher dele. E ela pergunta se isso importa. Ele fala que é claro e ela diz que se ele fosse o homem dela, com certeza ele teria que sustentá-la. E em seguida ela pergunta o que há de errado nisso. Ele fala que ela disse que ela é enfermeira e que ela pode pagar as contas dela. E fala que ela não precisa de um homem para pagar as contas dela. Ela fala que ela realmente não precisa, mas que ela gostaria disso. Ele fala que essa não é a responsabilidade de ninguém a não ser do pai dela. E fala que ela deveria pagar as próprias contas dela e ela fala que ela paga. Ele fala que ele acha que vai ser melhor ela sair e ela pergunta por quê. Ele fala que está claro que se ela não tivesse visto o carro dele, ela não teria voltado. E diz também que desde que ela entrou nesse carro, ela só está falando besteira. E diz que com certeza ele não vai pagar as contas dela. Ela fala que ela nunca pediu que ele pagasse as contas dela, ela só respondeu a pergunta sobre qual é o tipo dela. E fala que se ele ficou bravo, não é culpa dela. Ele fala que já ouviu o suficiente e deseja um ótimo dia para ela, e ela também deseja um ótimo dia para ele.